aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos dar início ao nosso estudo sobre equação da reta, ok? Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Bora para a aula? A gente vai começar o nosso estudo sobre equação da reta falando sobre distância entre dois pontos, certo? Porque vai ser muito importante na hora que a gente for trabalhar a equação da reta, tá certo? Primeiro caso que a gente vai estudar é o caso onde o segmento, ou seja, a distância entre os dois pontos é paralela ao eixo X. Então, aqui nós temos isso, olha. Presta atenção aqui, tá vendo? Paralelo. Então, neste caso, o que vai ser a minha distância? Vai ser o módulo, tá? De XA menos XB. Módulo de XA menos XB. Mas, Gisele, por que esse módulo? Porque distância é sempre positiva, tá certo? E tirar o módulo de alguma coisa é sempre deixá-lo positivo. Quem é o meu XA? O meu XA é aqui, olha, o número do meu eixo X que está ligado ao meu ponto A. E quem é o meu XB? É o ponto no meu eixo X que está ligado ao ponto B, ok? Que vai fazer com que eu tenha esses pontos aqui. Vamos a um exemplo. Então, aqui eu vou calcular a distância entre os pontos menos 3 e 4 e 5 e 4. Se eu não tiver o desenho, como é que eu fico sabendo, né, que essa distância é paralela ao eixo X? É só você reparar que o meu Y é o mesmo, tá certo? Tanto num ponto quanto no outro, meu Y é igual. Então, essa distância é de uma reta, tá certo? Que é paralela ao eixo X. Para isso, então, o que a gente vai fazer? O módulo de menos 3 menos 5. Por quê? É o módulo de um menos o módulo de outro. Quem é o meu primeiro? Menos 3. Quem é o meu segundo? É o 5. Então, vai ser menos 3 menos 5. Esse menos aqui é porque eu estou pegando o ponto menos 3 e esse menos aqui é lá da minha equaçãozinha que eu tenho que fazer, tá certo? Como que isso aqui vai ficar? Módulo de menos 8. Quanto é módulo de menos 8? É 8, tá certo? Mas, Gisele, eu não poderia só chegar aqui e fazer assim, olha, de menos 3 até 0 tem 3 distâncias. De 0 até 5 tem 5 distâncias, então dá 8. Pode, tá? Nesses casos aqui, é só fazer isso mesmo. Eu posso fazer o cálculo, eu posso conseguir fazer dessa forma, certo? Vamos para o próximo caso. O próximo caso é quando esse segmento que eu tenho, esse segmento AB, ele vai ser paralelo ao eixo Y. Então, olha só, o eixo Y está aqui e o meu segmento está aqui, paralelo a esse, ok? O que a gente vai fazer, então? Neste caso, eu vou fazer a distância entre o Y de A e o Y de B. O Y de A é o ponto que vai fazer, né, é o valor de Y que vai se ligar ao ponto A. E o B também, o Y de B, é aquele que liga ao B, tá certo? Para fazer isso aqui num exemplo, eu vou calcular então a distância do ponto A, que é 3 e menos 4. Então, olha aqui, ponto A, 3 e menos 4. E o ponto B, 3 e 2, certo? Como que eu vou fazer esse cálculo então? Eu vou pegar esse Y daqui de baixo, menos 4, menos esse Y aqui de cima, que é menos 2. Então, eu fiquei com menos 4 menos 2. Vai dar sempre negativo? Não, tá? Não é sempre negativo. Foi coincidência os dois darem todos dois negativos. Aqui ficou menos 6. Módulo de menos 6 é 6. Então, a distância de A até B é 6, tá certo? De novo, eu poderia pensar de menos 4 até 0 tem 4. E de 0 até 2 tem mais 2. Então, somamos 2, tá bom? Também pode ser feito dessa forma. E o meu terceiro caso é quando eu tenho um segmento que não é paralelo nem ao eixo X e nem ao eixo Y, tá? Olha o segmento aqui, olha. O segmento vai de A até B. Neste caso aqui, eu não tenho ele paralelo nem a esse aqui.
E aí, quando eu vou montar esses pontos, né, que eu venho aqui, olha, e ponho x de A ligado com y de A, acho o ponto A. X de B ligado ao y de B, acho o ponto B. E aí eu pego a régua e traço esse segmento aqui, que é o segmento AB. Quando eu faço isso, eu consigo perceber, olha só, que se eu traçar uma paralela aqui, olha, prolongando o y de A, desculpa, até essa linha aqui, eu vou ter esse pontinho P aqui, olha, tá certo? Com esse pontinho P aqui, eu vou ter um triângulo retângulo aqui dentro, tá bom? Para calcular essa distância aqui, então, eu vou ter que lembrar do Teorema de Pitágoras, tá certo? O que o Teorema de Pitágoras fala? Que se eu pegar a hipotenusa do triângulo retângulo e elevar ao quadrado, e esse AB aqui é essa hipotenusa, isso terá que ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Então, foi isso que aconteceu aqui, que olha, distância de A até B ao quadrado, distância de A até B ao quadrado, que é a minha hipotenusa, vai ser igual a distância de A até P, que é esse cateto aqui, ao quadrado, mais a distância de P até B, que é essa outra distância aqui, ao quadrado. Então, vamos analisar o que seria cada uma dessas distâncias a partir do que a gente viu anteriormente. A distância de A até P vai ser o quê? Módulo de XA menos o módulo de XB. O que vai ser a distância de P até B? Vai ser o módulo de YA menos o módulo de YB. Então, foi isso que a gente fez aqui, olha. Módulo de XA menos módulo de XB ao quadrado, módulo de YA menos módulo de YB ao quadrado. Só que lembra que eu falei no slide anterior que o módulo é sempre positivo, certo? Então, a gente pode tirar esse módulo daí. E outra coisa, o módulo é sempre positivo, né? E se eu for elevar ao quadrado, ele vai continuar positivo também, porque qualquer coisa elevada ao quadrado vai ser positiva. Então, eu posso retirar aquele símbolo do módulo neste momento. O que eu posso fazer para melhorar isso daqui e deixar a distância de A até B sozinha, uma vez que é o que eu estou querendo calcular? É passar esse quadrado para o outro lado da igualdade. E foi isso que nós fizemos aqui. Nossa, eu vou ter que lembrar disso todas as vezes? Não. Você pode aplicar apenas essa formulazinha aqui. O que é essa formulazinha aqui? Lembrando, né? É pegar essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado, que vai dar essa daqui ao quadrado também, tá? A única coisa que eu fiz foi passar a raiz para o outro lado. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho o meu A, que é 3 e 2, tá? Meu A é 3 e 2. Eu vou precisar fazer o desenho toda vez? Também não precisa. O meu B é 8 e 5. Então, jogando isso na fórmula, né? O que eu vou fazer? Olha só, você pode vir aqui, ó, 3 menos 8 ao quadrado. Você pega o x de um menos o x do outro e eleva ao quadrado. Mais 2 menos 5 ao quadrado. Olha lá aquilo que eu falei com vocês. Com você, tudo lá vai ser ao quadrado. Então, quando eu fizer 3 menos 8 vai dar menos 5. Só que menos 5 ao quadrado é 25. Ok? Porque está dentro do parênteses. E aí vai ficar positivo. Quando eu fizer 2 menos 5, vai dar menos 3. Só que menos 3 ao quadrado, eu vou ter 9. Tá? Então, por isso é que eu pude tirar lá atrás, né, o meu sinal de módulo, tá certo? Então, aqui eu fiquei com menos 3 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. E, por último, 25 mais 9, achando raiz quadrada de 34. Bom, temos raízes que a gente consegue extrair, tá? Como também a gente tem raiz que a gente não consegue extrair, ok? E aí, quando eu tiver uma raiz que eu não consigo extrair, ela pode ficar só na raiz mesmo. Lembrando como que a gente descobre se dá para extrair a raiz ou não. É só você pensar nos números naturais e elevá-los ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Todos esses resultados são raízes exatas.
Quaisquer números entre esses resultados não dá para extrair a raiz, ok? Outro ponto importante é como calcular o ponto médio de um segmento, tá? Isso aí também nós vamos precisar lá para o nosso estudo da equação da reta. O que seria ponto médio de um segmento? Seria um ponto que divide esse segmento exatamente ao meio, tá? Então, aqui no caso de A até M, tem a mesma medida que M até B, certo? Para isso, então, para calcular qual é o par ordenado do ponto M, porque aqui a ideia é essa, tá? Saber qual é esse par ordenado. A gente faz uma coisa bem simples. Você pega o x de A mais o x de B, cuidado que aqui é mais, divide por 2. Essa daí vai ser a nossa abscissa, vai ser o primeiro número, vai ser o nosso x. E depois você faz y de A mais y de B, mais, viu? Muito cuidado, dividido por 2. Aí esse resultado será a nossa ordenada, vai ser o nosso y do nosso par ordenado que a gente precisa, tá certo? Vamos a um exemplo para poder ficar mais fácil. Aqui eu tenho o segmento AM, tá? Onde o A é 4 e 3 e o B é 9 e 5. E eu quero calcular qual que é a coordenada deste ponto. Então, eu fiz o quê? 4 mais 9, dividido por 2. 3 mais 5, também dividido por 2. Nesse caso, eu fiquei com 13 meios e 8 meios, que é o par ordenado aqui do meu M. Esse ponto aqui, então, é o 13 meios e esse ponto aqui seria o 8 meios, tá certo? E se eu quiser transformar isso aqui em decimal, pode? Pode. 13 dividido por 2, 6,5. 8 dividido por 2, 4. Fica até mais claro, olha só. Falar 13 meios aqui ficou estranho, né? Aqui agora 6,5 já dá para perceber que é aqui mesmo. Esse aqui, falar 8 meios, também ficou meio estranho. Mas quando eu passo para 4, eu percebo que realmente está no lugar certinho. Ok? Assim terminamos esta aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe também seu like para nos ajudar. E escreva nos comentários o que você está achando sobre esse início do estudo de equações da reta. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!